Olá, está no ar o Jornal da Câmara, especial balanço das comissões em 2022 e nesta edição eu recebo o vereador Roberto Robaina, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude em 2022. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, é uma satisfação conversar com vocês da TV Câmara e com os telespectadores. Tá certo, vereador, que ano intenso, né? Foi 2022 aí, tantas pautas, tantos eventos, tantas questões aí para serem debatidas, mas peço para o senhor, para a gente abrir o programa, uma avaliação um pouco mais ampla aí, para depois a gente entrar nos pormenores aí da comissão. Uma avaliação ampla de 2022 é quase impossível não começar com o resultado eleitoral, né? Porque, afinal de contas, nós, talvez, uma das questões mais ameaçadas no país, né, em Porto Alegre, com a experiência do Bolsonaro, foi justamente a educação, a cultura. Vale lembrar que o Bolsonaro assumiu, quando o Bolsonaro assumiu, a primeira reação contrária ao governo foi justamente da área da educação, mobilizações estudantis em 15 e 30 de maio de 2019. Não é a avaliação de 2022, mas é um período da história brasileira em que a cultura e a educação foram muitíssimo atacadas. E foram as primeiras que reagiram contra esse projeto fascista que ameaçou o país e que ainda segue existindo, né? Foi muito grave. Em 2022, o país poderia ter dado o passo em direção ao abismo e não deu. Quer dizer, isso foi evitado com a derrota do Bolsonaro. Agora, em Porto Alegre, é óbvio que isso tem muita repercussão, né? Nós tivemos, isso eu acho que é importante sempre lembrar, uma decisão do prefeito de apoiar o projeto do Bolsonaro. O prefeito Melo, ele fez a opção de apoiar o presidente Bolsonaro, aqui no estado Onyx, justamente candidaturas contrárias à educação, à cultura, à saúde, ao futuro, por isso que tem muita importância, porque é uma comissão que trata da juventude. E quando o Melo fez essa opção, não foi à toa, foi uma opção estratégica, foi a revelação de uma ideia, de um projeto, de um tipo de política que ele quer desenvolver. E é interessante, isso é importante, porque eu fui presidente de uma comissão, bem, a Câmara, como tu sabes bem, tu acompanha muito a Câmara, nós tivemos aqui em 2022, no final do ano, uma votação, olha o que é incrível, uma votação por maioria, obviamente contra a nossa posição, de repúdio ao Alexandre de Moraes, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Um repúdio ao presidente do tribunal, que foi uma peça muito importante para garantir a lisura da eleição, a legitimidade da eleição, para combater crimes absurdos que nós vimos no país. Bem, a Câmara dos Vereadores, por maioria, votou uma moção contra ele. Quer dizer que nós temos aqui uma Câmara, uma relação de forças na Câmara dos Vereadores pró uma posição obscurantista, semifascista. É óbvio que os vereadores, tomados individualmente, em geral não são assim. Quer dizer, mas eles, quando se juntam, às vezes são piores do que a análise individual do ponto de vista do resultado político do que eles representam. E eu presidi a Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e da Juventude, garantindo uma posição que, inclusive, nós ganhamos na Justiça. A primeira vez que nós conseguimos entrar na comissão, a maioria da Câmara não queria garantir a proporcionalidade. Depois, bem, o presidente Sequinho, que agora nós vamos ter o Hamilton, né, o pastor Hamilton como presidente da Câmara. Eu espero que a Câmara reflita, essa é a verdade. Eu tenho a expectativa de que haja uma reflexão de vereadores, de vereadoras. Bem, agora o presidente Hamilton, né, para que tenha proporcionalidade, para que haja respeito à pluralidade da Câmara dos Vereadores. E a Comissão de Educação, a gente vai entrar, eu não vou ficar falando muito para também tu poderes fazer as perguntas que te interessam mais diretamente, mas a comissão foi muito ativa. A nossa última reunião foi 20 de dezembro. E é uma eu acho que foi a última reunião na Câmara aqui. Eu acho que fechando 2022. Acho que nenhuma comissão reuniu
Então, nós começamos no início e terminamos 20 de dezembro, na última reunião, tratando de um assunto muito importante, né, que nós ainda vamos desdobrar esse assunto, né, que é a licença prêmio dos funcionários públicos, né? Teve um projeto aqui na Câmara do Governo que tentou passar muito rapidamente, tentou praticamente ir direto para o plenário, cortando a licença prêmio dos servidores públicos municipais, e nós barramos na Comissão de Educação para que haja uma avaliação, para que as comissões discutam, para que haja debate público sobre o assunto, que é o que nós estamos fazendo, isso um assunto. Que a comissão tem essa possibilidade de não dar acordo quando chamam comissões conjuntas. Né? E foi tentado um acerto para aprovar rapidamente esse projeto, que é um projeto que ataca os servidores públicos. Né? E nós, da Comissão de Educação, como eu sou o presidente, nós não demos acordo e a comissão está analisando o assunto. Né? Em 2023 agora o projeto para... agora vai entrar para 2023. Vereador, na comissão em 2022, né, uma dá para dizer assim que a tônica também foi a questão dos servidores nas escolas, né? Necessidade de ampliar o quadro de servidores nas escolas. Fala um pouquinho sobre que encaminhamentos e como é que foi o acompanhamento da SES nesse sentido também. Né? Ainda falta muitos, né? Monitores, professores, servidores, em toda a educação. E também nós conseguimos, eu acho que foi importante, não é fácil conseguir resultados executivos de uma comissão legislativa, digamos assim, né? Porque o executivo é que tem o poder de executar efetivamente, de garantir que as coisas se realizem, né? As comissões, elas têm muito componente de pressão, de fiscalização, trazer para o debate, né? de mobilização, mas nós conseguimos, a partir de uma pressão importante, acelerar a nomeação dos professores, né? Os concursados que procuraram a comissão organizou uma série de reuniões, e aí é preciso saber, o governo nisso responde sempre à comissão, né? O governo, que é de praxe, né? É uma regra, né? Os governantes têm que responder às comissões da Câmara, né? Mas bem, embora às vezes nesse país que muitas regras não são cumpridas, a gente tem que agradecer quando cumpre, né? Então a Secretaria de Educação participou das reuniões e nós aceleramos a nomeação de professores, né, que passaram no concurso, e foi muito importante porque igual segue faltando, né? Segue tendo um déficit de pessoal que o governo vai ter que atuar mais, né, para poder garantir que esse déficit seja sanado, né? Porque ele é generalizado, né? Professores, monitores, servidores, né? De forma geral, né? É o problema da terceirização nas escolas, né? Então, empresas que são contratadas, eu sou muito contrário a esses esquemas de terceirização, porque é pela via da terceirização que muitas vezes tem a corrupção, por um lado, e depois tem a não continuidade do serviço, né? Nós tivemos agora, né? Acabamos de ter na área da saúde, né, uma empresa de segurança terceirizada que tinha um esquema de corrupção, e a Polícia Federal foi lá e interviu, bem, mas daí o posto de saúde estava sem... A saúde ficou sem segurança, né, na região dali do Pax, na verdade. E na educação isso ocorreu também, né? E isso são problemas graves. Então, quanto mais nós pudermos parar o processo de terceirização, melhor. E também os contratos, né? A ideia de contrato temporário, nós aprovamos uma série de contratos temporários também, porque nós não vamos prejudicar ainda mais os alunos, a comunidade escolar, com a falta de professores, mas o importante é ter concurso. Por isso que eu considero uma grande vitória da comissão ter garantido que os professores e as professoras que passaram no concurso tenham sido chamados. Né? Foi esse ano. Esse ano, né? Reforma nas escolas também, né, vereador? Um debate também que... Sim, aí é o controle, né? Tem escolas onde ficam muito tempo, né? Com uma situação de obras que não terminam, né? Então aí acabam tendo, inclusive, obras com containers, né? Continuar. Então são problemas graves que nós temos, mas que, ao mesmo tempo, o que eu sinto? Eu sinto que se a comunidade, isso é uma experiência que eu já tive na CUTAB e agora na Comissão de Educação, se a comunidade se mobiliza, é o melhor caminho para resolver os problemas. Se há pressão da comunidade. Do contrário, os problemas ficam amortecidos, quer dizer, e realmente nós ficamos numa situação em que vai se deteriorando a educação, né? Então,
quanto mais a comunidade se mobilizar, melhor. Tem questões que, óbvio, que envolvem o executivo, mas a Câmara tem essa possibilidade de pressionar. Então, sempre o que eu alerto a comunidade escolar, e essa é a experiência, eu não vou mais ser presidente da comissão agora, né? Mas eu alerto que a pressão da mobilização produz resultados. E esse que eu espero que realmente os professores, os funcionários, vejam isso para que a gente ganhe uma energia nova. Eu sei que os municipários eles estão muito desgastados. Nós tivemos a gestão do Marquesan, que foi terrível, o Melo também tem sido terrível, então há um desânimo na categoria, mas se a categoria se organizar para se mobilizar, tem importância. Eu digo isso porque agora eu estou pensando ainda que nós temos uma batalha que eu não vou mais poder coordenar ela, que é essa questão da licença-prêmio, porque eu deixo de ser presidente da comissão, vou para outra comissão agora. Você estará na CEFOR, né? Vou estar na CEFOR, né, que é a que cuida, que eu estou interessado também, porque é a comissão que trata das finanças, né, do orçamento da cidade. Então, como eu vejo sempre que o problema do dinheiro então a comissão a nova comissão vai me ajudar. Certo. Vereador, um outro debate que se intensificou, especialmente no segundo semestre, né? Claro, em função da proximidade da data, foi a questão do carnaval, né? Um tema que chegou para a comissão, que trata de cultura também, né? Nesse sentido. Então, lhe pergunto, né? Que encaminhamentos foi e que desdobramentos, né? Pode-se ter até uma perspectiva, né? Do evento nesse 2023. O governo despreza muito o carnaval, né? A cultura, de modo geral, para que tu tenha uma ideia, eu na comissão, eu consegui, primeiro, não só eu, né, mas teve o vereador Pedro Ruas, acho que a vereadora Dayana, o vereador Leonel, através de emendas parlamentares, nós conseguimos retomar, depois de 20 anos, o teatro de rua, né? Em Porto Alegre, não retomar o teatro de rua, retomar as ações gerais que envolvem a prefeitura, né? Para que haja, de fato, investimento no teatro de rua. Bem, no teatro em geral, na cultura, o governo tem que atuar, né? Não pode depender de emendas parlamentares, como foi o caso. E no caso do carnaval, eu acabei articulando também um aporte importante, só que só vai ter o impacto para 2024, né? De uma emenda parlamentar da deputada Fernanda Melchiona de 500 mil para o carnaval, para o carnaval aqui em Porto Alegre. Mas não pode ser emenda parlamentar. O governo é que tem que investir a partir de um plano, não, onde entenda o carnaval, entenda a cultura, não só como cultura, como arte, como entretenimento, mas também como economia, porque a cadeia produtiva se alimenta, se faz investimentos na cultura, né? O carnaval movimenta a periferia da cidade, mas o governo não faz isso. O governo tratou, no ano que passou, de dividir, inclusive, as escolas, né? Fazendo uma polarização entre os blocos que são blocos ligados à Grande Porto Alegre, né? Como se os blocos que estão na Gravataí, enfim, na Grande Porto Alegre, não pudessem ter recursos, entendeu? Foi uma divisão, sempre os blocos, sempre o carnaval foi a Grande Porto Alegre juntos, para garantir que haja um grande espetáculo, com integração, e isso agora, esse ano que passou, o governo tentou dividir as escolas com poucos recursos, tratou de dividi-las, né? Eu acho que, infelizmente, eles fazem isso, mas, felizmente, os dirigentes das escolas estão reagindo bem e estão fazendo uma luta para garantir que o carnaval ocorra. Certo. Vereador, na área da juventude, esporte também, nós tivemos uma das primeiras reuniões de 2022, tratou dos skatistas lá na hora, e também uma das últimas também, de 2022, também trouxe essa questão ciclistas, skatistas ali na pista de skate, né? Sim, olha, eu que já não ando de bicicleta, essa foi a parte minha de rejuvenescimento, né? Porque eu entrei nesses debates, claro, a comissão trata disso, né? E é uma conquista de Porto Alegre, né? Tem essa orla, e é uma conquista da sociedade, né? E o Sebastião Melo está como governante, ainda bem, que pode aproveitar, e o Marquesan, acho que isso começou no Fortunati, né?
Mas essa pista é uma pista extraordinária, quer dizer, então, e os skatistas tiveram um peso enorme, né? Então, as primeiras reuniões, de fato, foi discutindo com os skatistas, e essa discussão com os skatistas, os primeiros debates com os skatistas dizia respeito ao controle público sobre o que vai ocorrer. Porque há uma preocupação dos skatistas que a pista essa, que é um grande acontecimento, gigante, né? A maior pista da América Latina, toda essa propaganda que tem, que é real, porque realmente uma pista muito importante, ela tem que ter controle público. Os skatistas querem participar. Os skatistas são muito mobilizados, né? Então eles querem participar. E a União dos Skatistas, com quem eu tive relação, e querem que o governo os escute, digamos assim. Então, isso foi a primeira pauta. Mas no final do ano não foi tanto sobre o skate, no final do ano foi sobre as bikes. As bikes, né? Porque aí entrou, e é todo um problema, não é uma questão simples, né? A possibilidade dos da bike, que tem as BMX, né? Que possam utilizar também a pista, né? E é todo um debate, né? Porque a pista ali não proíbe as bikes de circular, questões técnicas da teve, pista, né? Aí tem todo um debate. A última reunião que nós tivemos sobre esse tema, e foi em dezembro passado, nós tivemos com a secretária, porque o governo fez um laudo a partir da Federação dos Skatistas. Não foi um laudo chamado por um engenheiro, não foi. Infelizmente, o governo atuou mal nesse sentido, né? E aí a secretária, a secretária Débora Garcia, secretária dos esportes, né, da cultura, da cultura não, do esporte e da juventude, ali são separados, né? Tem a Secretaria da Cultura, tem a Secretaria dos Esportes, a comissão trata dos dois temas, mas na estrutura do governo há essa separação. Ela se comprometeu a garantir um laudo técnico sobre o impacto das BMX na pista. Uma parte dos skatistas é contra, justamente porque acha que pode ter impacto, e além do mais também tem o problema dos acidentes, né? Também. Entre bicicleta e os skatistas, né? Então aí teve toda uma discussão que ainda segue, o governo está fazendo, é obrigatório fazer, se divide horários, se não divide horários. A secretária diz que tem um projeto de fazer uma pista para as bikes, né? Porque afinal de contas a BMX são poucos que tem, né? A BMX exige um certo recurso para ter um tipo de bicicleta como essa. A maior parte das pessoas anda de bicicleta comum, né? Não é a BMX. Então tem um debate sobre isso também. Em suma, o que eu vejo nesse caso é que sempre é necessário ter controle público, ter debate público e controle público. E nisso as comissões ajudam. Infelizmente, o que é que acontece? Na lógica do governo, a lógica do governo, infelizmente, é uma lógica de reduzir o controle público. Eles não podem acabar as comissões da Câmara. Eu acho que eles gostariam, às vezes, para ser sincero, porque eles atuaram para esvaziar todos os conselhos. Então, o Conselho da Educação, por exemplo, foi esvaziado. O Conselho da Saúde foi esvaziado. E fizeram com a maioria que eles têm na Câmara, esvaziaram. Os conselhos têm muita importância. Agora não estou falando da comissão, estou falando dos conselhos da sociedade civil, que são fundamentais para fiscalizar e controlar o governo, controlar as políticas públicas. Para mim é muito útil que nós tenhamos conselhos que possam controlar a política pública conformado por pessoas que não são do governo, que não são políticos, mas que são da sociedade civil e que conhecem a área da educação, a área da saúde. E o governo está esvaziando isso, está tirando o poder da sociedade civil para dar poder para o próprio governo e para as suas indicações nesses conselhos. Isso é terrível. O que eu acho, e essa é a minha principal conclusão no trabalho das comissões, as comissões têm que servir para que a sociedade tenha canais de participação junto ao legislativo e, a partir de ter esses canais junto ao legislativo, poder controlar o governo. É isso que nós precisamos de sociedade controlando o governo. E não o governo manipulando. Certo, vereador, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu não queria encerrar sem ainda tocar num ponto que foi muito importante, especialmente no primeiro semestre para a SESC, que foi a visita, né, um trabalho constante, muito próximo das escolas especiais, né, vereador? Então, eu queria até para a gente encaminhar o final do nosso programa tratando esse tema também, né? Nós fizemos, foi a nossa, digamos, ação de
presencial, né? Nós visitamos as escolas especiais, as 4 que nós temos em Porto Alegre, são ótimas escolas, isso é um trunfo que a cidade tem. São ótimas mesmo, elas têm algum desnível, né? Porque nunca são iguais, tem algumas que têm melhores qualidades, melhores condições, mas elas são ótimas e a equipe dos professores, dos funcionários é extraordinária. O que nós vimos? Nós vimos que falta, esse é o problema, quer dizer, tem todo um debate às vezes, né, da inclusão, se colocam que se não tem escola especial, tem o setor da educação que sustenta que não deve se ter escola especial, que a inclusão se dá no processo de educação sem a separação, digamos assim, né? Mas eu estou muito convencido de que são boas experiências que nós temos em Porto Alegre, só que elas necessitam de mais investimentos, porque a demanda é muito superior ao que a prefeitura oferece. Ali na Restinga, por exemplo, o pessoal que é da direção, eles me diziam que havia uma demanda reprimida de 500 alunos. 500 alunos. Então, é muito, né? Só para uma escola, uma demanda de 500 alunos. Então, seria necessário investir mais, né? Óbvio que daí entra o problema sempre do investimento público, né? Das finanças. E é por isso que eu também quero acompanhar um pouco mais de perto agora a CEFOR, justamente para poder discutir as finanças. No final das contas, sempre o governo argumenta que não tem dinheiro, né? Então, a gente tem que fazer um estudo mais detalhado disso. Tá certo. Vereador Roberto Robaina foi o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude em 2022. Vereador, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui ao Jornal da Câmara. Um ótimo 2023 aí para o senhor. Para nós todos. Comissão de Economia e Finanças, né? Isso mesmo. Para nós todos, um abraço a todos. Tá certo. Bom, esse foi o Jornal de Balanço das Comissões, hoje enfocando o trabalho da SESI, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude aqui do Legislativo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Convido você também a acessar o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado por nos assistir, por nos acompanhar. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.